Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra, lá dos canais do Instagram, TikTok, YouTube, @geriatria com Miola, e hoje estou aqui com os nossos convidados, o Dr. Leonardo Fuga, médico cardiologista com mais de 20 anos de experiência na área e sócio proprietário da Vital Clínica do Coração, aí com 3 unidades aqui na nossa região e 7 médicos cardiologistas, 9 médicos cardiologistas na equipe. E também conosco a doutora Sara Bernardon, médica cardiologista, pós-graduanda em nutrologia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde cardiovascular durante o processo de envelhecimento, né, nas mais diversas idades. Desde os mais jovens, né, até os de meia idade, 50, 60 anos, até os idosos, né, e obviamente a importância desse tema, porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito, né, da prática médica, né, isso desde os pacientes de meia idade e também nos pacientes idosos, né. Então é um tema muito importante e aí acredito que a gente vai passar por diversas doenças aqui, né, desde hipertensão, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, talvez não dê para falar de todas, tem que fazer o parte 2, né, mas vamos ver até onde, ou 3, porque é bastante coisa, né? Mas vamos ver até onde que a gente vai chegar hoje. Então sejam bem-vindos aí, pessoal, e vamos conversar um pouco sobre isso. Sabe que eu estava só contextualizando mais um pouquinho, eu estou lendo um livro, né, que fala sobre envelhecimento também, e fala dos 4 cavaleiros que seriam do apocalipse, né, que seriam ali os problemas que as pessoas morrem, né, e aí dentre eles está ali os problemas cardiovasculares, né? E logo no início do livro ele fala de como a expectativa de vida da população aumentou, né? E os motivos que as pessoas morriam também, né, de certa forma, porque passaram a controlar infecções, né, então as pessoas já não morrem mais, entre aspas, claro, tanto da infecção como morriam antigamente, etc. Mas o número de pessoas que morrem de doenças cardíacas, segundo essa fonte aí, né, permanecia, né, e ainda é muito recorrente. Então, acho que o nosso tema é muito produtivo hoje. De fato, como eu colocasse, o que vem acontecendo, na verdade, é uma mudança do estilo de vida. Eu acho que se a gente pudesse resumir, o estilo de vida é o que mais influencia, né, porque antes a gente não tinha antibiótico, né? Então, se tu for ver, faz 100 anos que temos medicações, mesmo antibiótico. Então, o que vem aumentando a expectativa de vida, principalmente para infecções e alguns outros tratamentos. Mas também houve uma mudança de como nós trabalhamos. Então, cada vez profissões mais sedentárias, cada vez o estresse, né, devido a muita informação e muita atividade. Então, correria, a alimentação também sofreu um processo de industrialização. Então, a gente está descascando menos e está desembalando mais, né? Então, isso acaba tendo um conteúdo, né, energético, e o nosso gasto energético diminuiu. E a gente está consumindo cada vez mais calorias. Então, isso leva a grande parte das doenças que estão relacionadas ao risco cardiovascular. Como é que é, para começar, assim, quem sabe a percepção de vocês do dia a dia do consultório a respeito das doenças e das mais variadas idades, assim? Ou até você, Leonardo, se você, assim, de uns anos atrás ou agora, você vê o perfil igual, o perfil mudou? Será que você vê mais jovens tendo mais infarto, alguma coisa assim que você viu de diferente? Ou como é que é a percepção? Sim, isso aí é uma percepção já de muitos anos, talvez mais de 2 décadas, que a presença de fatores de risco e o desenvolvimento da doença cardiovascular tem sido cada vez mais precoce, né? Não que seja o dia a dia, né?
mas a gente costuma ver pacientes muito jovens desenvolvendo hipertensão, já apresentando colesterol alto, diabéticos e até tendo complicações cardiológicas, né, cardiovasculares, cerebrovasculares em idade mais precoce. Isso não é nada que a gente consiga atribuir à Covid ou à vacina da Covid e tal. Isso já é uma tendência de décadas. E isso é algo muito relevante, né? Não sei se antigamente, porque tem essa questão, né? Muitos não chegavam nessa idade, né? Então, às vezes, não chegavam em idades mais avançadas, mas acredito sim, com certeza, que, né, os fatores de risco hoje são mais prevalentes, né? Então, a gente... E tem uma questão, Miola, que a gente percebe, quando a gente pega um indivíduo com 70, 80 anos, né, hipertenso, e aí você olha para aquela pessoa, às vezes ele se surpreende porque é hipertenso, mas ele não está hipertenso ali há pouco tempo. Às vezes pode fazer 20, 30, 40 anos que ele é hipertenso. E aí, mas como que isso aconteceu? Mas é claro, há 40 anos não admitia-se como normal níveis de pressão arterial que hoje são considerados absurdos, né? Se não me engano, o primeiro estudo científico a respeito da hipertensão discutia se você devia tratar ou não a pressão acima de 180 por 100. Isso é do fim da década de 70. Eu já estava nascido. Entendeu? Então as pessoas passaram décadas hipertensas, sem diagnóstico, diabéticas sem diagnóstico, simplesmente porque o entendimento era esse, de você não tratar. E aí a gente chega agora na terceira idade, na melhor idade, já com complicações. E tem uma coisa também, às vezes, que o pessoal não acredita, mas acho que talvez dá pra gente comentar aí, até para o pessoal conhecer, que a prevalência das doenças, ela aumenta com a idade, né? Então, por exemplo, a hipertensão, quanto mais idoso, maior a chance de você ter hipertensão, né? Infarto agudo do miocárdio é a mesma coisa, né? Porque os fatores de risco vão se acumulando, né? Eu brinco com os alunos, né? Um paciente de 80 anos, se ele infartar, você não vai se surpreender, né? Porque ele tem diversos fatores de risco que vão se acumulando ao longo do tempo, né? O famoso, agora tem um termo para isso, né? Que é o contínuo cardiovascular, né? Muito bom, então ele só vai aumentando o seu risco, né, ao longo do tempo. Então, às vezes o pessoal se impressiona com isso, né, que começou a ficar hipertenso aos 80 anos. Mas ok, né, é exatamente isso, né, como o envelhecimento como um todo, né, a saúde, né, o sistema cardiovascular vai envelhecendo, isso vai acarretando um maior risco do paciente em ter doenças, né. Acho que é importante frisar também, né, que hipertensão não tem muito sintoma, né, é uma doença silenciosa, né, eu já ouvi falarem aí que não tem cara, a pessoa não sente uma coisa ou outra, né. É silenciosa, É o chamado inimigo silencioso. Hoje mesmo eu estive discutindo com os meus pacientes sobre isso, porque o paciente não sente nada e isso parece confortável. Você vai ter que tomar uma medicação para algo que você não sente. Então, o médico precisa explicar para ele qual é o risco que ele corre. E existe também uma crença de que se ele começar a tomar medicação, ele vai ficar dependente da medicação. Na verdade, não é o que acontece. O que acontece é que a hipertensão ela não tem cura, ela tem controle. Então, você pode ter um controle farmacológico, mas você pode sim, isso não te isenta, inclusive deve ser feito de todas as mudanças também. Prática de exercício, redução de sal, né? Redução do estresse também. E como um contínuo cardiovascular, tanto a pressão alta quanto os outros fatores de risco para doença isquêmica, né? Cardiovascular e cerebrovascular, eles começam, na verdade, desde que a gente nasce. Então, tudo vai de acordo com como você viveu. Então, não dá para esperar viver de uma forma assim, sem se importar com a saúde e chegar lá com
querendo saúde e sem ter que tomar nenhuma medicação. Então, se você quer não tomar medicação, você tem que começar a projetar isso muito cedo e mesmo assim pode ser que você precise de medicações, porque existem fatores genéticos e aí, claro, o quanto a tua genética está relacionada à epigenética, que é a exposição do ambiente, vai definir dependendo do grau de cada um, né? Então, a gente tem que promover desde cedo o cuidado e sim tratar a pressão desde cedo, porque quanto mais você é relutante em tratar a pressão, vai ocorrendo com mais rapidez um enrijecimento que é natural acontecer, mas ele vai acelerando. Então, existe uma hipertrofia da camada muscular arterial, que vai tornando cada vez mais alta essa pressão. Então, se hoje com 13/9 você não quer tratar, daqui uns 2 anos você vai estar com 15/10, e aí, se você não tratar, você vai estar com 17, e nesse tempo você foi se expondo a um risco, porque é uma força de cisalhamento que a gente chama, né? É uma pressão física, então o corpo está lá batendo com força contra o endotélio, que é a parede que reveste a artéria, né? E esse endotélio, ele vai sendo danificado, e é onde, dependendo do colesterol, vai infiltrando, né? E falando também no endotélio, conforme o envelhecimento ocorre, é natural que, como todo organismo, ele também vai envelhecer. Então, ele vai estar mais permeável à infiltração de placa, a coisas que talvez lá na juventude teu corpo se regeneraria de uma forma mais saudável, com o envelhecimento pode não acontecer, e aí acaba resultando na formação de placa ou às vezes até do rompimento, né, desses eventos que foram se acumulando ao longo de décadas. Mas pensando então no público mais jovem, assim, ou até mais jovem que nós, então ali começando nos seus 20 e poucos anos e para frente, qual seria assim um acompanhamento saudável, digamos? E acho que pra gente é conhecer a legal nossa também pressão. comentar, como a Helena adora me falar lá no Instagram, né? O óbvio precisa ser dito, né? Então, quais são, né, os principais fatores de risco cardiovascular, né? Chegar numa coisa bem beabá mesmo, Bem assim, beabá. pra gente passar a régua, acho né? que pode ser isso primeiro mesmo. É. Depois a gente... Senão a gente tá falando que fatores de risco cardiovascular pensando que às vezes o pessoal sabe, né? Mas eles estão achando que estatina faz mal. Então a gente tem que passar a régua. Então, a gente tem os fatores de risco clássicos, né? Que é a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia e o tabagismo. Faltou algum, Sara? Acho que é isso, né? Dislipidemia é o colesterol, né? Dislipidemia, diabetes, Colesterol alto. pressão alta, tabagismo. E o sedentarismo, né? Não sei se ele entra dentro dos Então, clássicos, mas... Ele, embora seja um fator de risco independente, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, tal, eles não são considerados clássicos, mas eles são também fatores de risco. Sim. Eles Complexo precisar esses, porque, por exemplo, a pessoa pode ser sedentária, mas ela trabalha o dia inteiro na construção civil. na construção civil. Exatamente. Entendi. Não tem como comparar, né? Exatamente. Um homem pode estar lá com o seu índice de massa corporal alto e ser magro. Então, classicamente, a gente tem esses 4, né? Aí, claro, o homem adoece mais e mais precoce. A idade também é um fator de risco, como você disse. Quanto mais velho, a tendência é ter mais problemas. Mas os 4 é algo que já deve cuidar desde muito cedo. Desde os 20, antes dos 20. Exatamente. Tabagismo, a gente não precisa falar nada, né, pessoal? É uma vergonha se vocês ainda estão fumando. Por Nem favor, o vape, criem vergonha né? na cara. Agora tem o Isso vape. inclui vapes, pods, narguilé, vape, pod e cigarro, por favor, né? já Então, se teve você algum- está escutando esse podcast isso é uma coisa que eu falo, eu sempre digo, até para os alunos, para o paciente também. Se você chega na consulta e o cara fala que fuma, terminou a consulta, né? Básico, você poderia parar ali, porque talvez não tenha nenhuma intervenção melhor que você vai poder fazer para ele a partir daquele momento que ajudar ele a parar de fumar, né? Não. Então, a partir do momento que fuma, essa é a maior intervenção possível médica que você pode fazer para ele em termos de saúde, é ajudar ele a parar de fumar. E tem um aspecto em relação ao vape especificamente, né? Que
foi, de alguma maneira, se difundiu que o vape poderia ser seguro, vamos Sim, dizer podia assim. ajudar, se falava que podia chegou ajudar a ser- pessoas que fumavam cigarro a Exatamente. largar o cigarro, né? E não é verdade. Pelo contrário, já está estabelecido que já foi observado que as pessoas que fumam o vape acabam fumando o vape e ainda mais o cigarro convencional. Então ele consome mais, tá? E ele tem uma dificuldade maior ainda de largar o cigarro, e não o contrário. E além do que, a partir do momento que isso aí começou a ser, como é que eu posso dizer, Difundir. importado para o Brasil, não é bem isso, contrabandeado, né? Porque ele não está liberado, também está se observando que a gurizada começou a fumar mais cedo. Porque aquilo ali não E deixa ficou cheiro. bonito, né? É engraçado porque antigamente, ali na idade dos nossos pais, dos nossos avós, Era bonito fumar. tinha aquela coisa de que era bonito fumar, né? Tu era o descolado se tu fumava. E agora tá assim com o vape, né? Tu Parece todo às mundo vezes. tem um. Parece às vezes que você é o que tá por fora se você não tá fuma vape fumando, na não balada. tem É um pendrive no impressionante. bolso. Exato. A propaganda anti-tabagismo ela foi muito bem efetiva e estava tendo ótimos resultados até a chegada do vape. E a questão do vapor também, por ele ser mais oleoso, e não ter, digamos, um tempo de estudo, né? Então, são coisas que a gente ainda nem sabe a repercussão a longo prazo. Mas se sabe que o conteúdo oleoso causa pneumonia, ele causa uma lesão ao pulmão que é muito ruim também. Que é uma doença, uma lesão específica do consumo do Exatamente. Do vape. Então, é uma doença intersticial pulmonar que provavelmente ela pode ser pior será que câncer. progressiva, porque a gente vê isso mesmo, pacientes às vezes faz 20 anos que parou de fumar, a lesão continua agindo e ela vai ter repercussão mais para frente. Então, não é porque não tá com falta de ar, não tem problema agora, que não pode ter no futuro e sendo de caráter progressivo, mesmo após a interrupção. Então, é realmente um alerta, né? Já teve uns casos famosos aí, né, do sertanejo ali que foi tiveram por ventilação mecânica. Problemas de doenças agudas, né? Isso. Só que as crônicas, como vocês comentaram, a gente ainda não teve tempo de ver, né? Mas vai acontecer. Então... Existe uma forçação ainda eu não vou, a gente não pode fazer nenhum juízo aqui, né? Mas existe uma forçação para que se autorize a venda, a distribuição disso de maneira legal no país, pensando no quanto aquilo ali pode arrecadar de imposto. Esse é o racional do negócio. Como se esse imposto fosse capaz de custear o tratamento desse povo todo lá adiante. Mas é até engraçado você falar que é ilegal, né? Porque o negócio tá bombando. Mas eu saí ali na rua, eu encontro ali o pessoal. Você vai pra praia, tem lojas que vendem aquilo ali, tem uma prateleira enorme de todos os marcas e tipos e gostos. E como a Helena comentou em relação ao como proceder num jovem, né? Essa investigação. Eu acredito que o bom senso, né, começando com exames de sangue, rotina, né, de glicose, exames do colesterol, para ter uma ideia, né, não que se o perfil for saudável no geral vá se iniciar a medicação, mas é para ela ter ciência, o que eu posso mudar aqui, o que eu estou comendo errado, o que eu posso melhorar, então é para, principalmente nesse quesito de mudança comportamental, né. E o mais importante, então, seria manter, né, a atividade física regular, um bom consumo de água, hábitos saudáveis, né, não fumar, né, não fumar, né, pessoal? Ou pelo menos parar, né, se já iniciou. Então, também consumo de bebidas alcoólicas de maneira moderada, né, leve, de preferência também não. E eu acho que estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de obesidade, e isso é uma tendência a se agravar nos próximos anos por conta das telas, né, cada vez mais telas, então a gente está cada vez mais sedentário, e isso vai levar todos, porque a gente sabe que a obesidade sim tem uma relação direta com a pressão alta, com diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica.
E o colesterol também, né? Mas não precisa de mais nada, né? Tendo diabetes e pressão alta e uma circunferência abdominal que leva a acúmulo de gordura hepática e inflamação, você tendo inflamação no teu organismo, você tem inflamação nas tuas artérias também e vai acelerar o processo de formação de placa de gordura por todo E eu o tenho corpo. que verificar a pressão com que frequência? É variável, né? Mas assim, a pressão também não tem uma faixa, digamos, a gente fala do 12/8, mas para um jovem, que às vezes a pessoa acha que está com 11/7, né? Ou 110/70 e é baixa. Então, se é uma pessoa jovem, ótimo, melhor ainda, né? Então, crianças, às vezes, dependendo da idade, 8/5. Então, a pressão ela vai subindo ao longo da idade. Então, não tem exatamente esta faixa, né? O que tem é claro, opa, passou do 12. Aí tem que se preocupar. Claro que agudamente você está no estresse, você está com dor, a pressão estava mais alta. Opa, acende o alerta e repete com mais frequência a tua medida. Mas se não, assim, mede hoje, se tu tem 20 anos, estava boa, estava 11, 12, daqui 3 meses seria um valor, né? E aí eu acho que é muito também de individualizar para a história familiar, né? Mas geralmente eu acho que não tem quem não tem um parente hipertenso, né? Pois é. Lá em Só casa, minha complementando- mãe tem pressão baixa e meu pai é hipertenso, toma Só remédio e tal. complementando o que a Sara falou, por recomendação, se diz que a cada consulta médica, a pressão tem que ser aferida. Exatamente. E os médicos de todas as especialidades, inclusive. Porque é um problema de saúde pública. Então, todos deviam fazer uma aferição da pressão. Ah, não, mas então eu não vou no médico todo ano. Mas pelo menos uma vez por ano você tem que fazer uma aferição da pressão. Seja lá numa campanha, alguma coisa, ou uma farmácia, numa Exatamente. consulta e tal. De fato, o que a gente entende por normal é qualquer coisa até 12/8. Eu acho que eu não Acima- verifiquei minha pressão nenhuma vez esse ano. Em E casa, santo de casa não faz milagre mesmo, né? e acima de 12/8, ou 120/80, que nem na medicina a gente fala, já é considerado alterada. Até o 14/9, mas não incluindo o 14/9. A partir de 14/9 a gente tem todos os estágios daí de hipertensão, né? Que vão subindo conforme os níveis. E a Sara já comentou, né? Tirando o tabagismo, né? Os 3 fatores de risco que você falou, tanto a hipertensão, quanto o diabetes, quanto o colesterol alto, são todas doenças assintomáticas, né? Até um certo momento, até elas não darem problema, né? As doenças metabólicas crônicas, que a gente Isso, diz, né? em geral não tem sintoma nenhum, né? E A não aí- ser a complicação. A não ser E aí, essas são as doenças principais que o jovem vai também acabar rastreando, né? Vai precisar dos exames para fazer para ver o colesterol, para ver o diabetes, né? Fazer o exame de glicemia. E a hipertensão ele tem que mensurar, né? Isso é uma coisa que o pessoal muitas vezes esquece, né? Não afere mesmo, acaba não indo. E no jovem mesmo, essas são as principais, né? E a gente acaba não olhando. Sabe que justamente por causa de muito tempo trabalhando, e claro, né, a nossa clínica acaba sendo uma referência regional, então muita coisa ruim acaba ali, né? Mas eu já fiz diagnóstico de hipertensão primária, não hipertensão secundária ou alguma outra doença que pudesse ser tratada. Num guri de 15 anos. Mas tem, né? Aqui, Sim. qual é a diferença? O que é uma hipertensão primária e uma hipertensão secundária? Perdão, a hipertensão primária é a doença hipertensão. A secundária é quando a pessoa tem alguma outra doença que deixa ele hipertenso, ou usa algum medicamento que deixa ele hipertenso. E aí, enfim, aí quando você pega, né, se você encontra uma pessoa, por exemplo, muito jovem, com menos de 35 anos, por exemplo, e que tem níveis pressóricos aí muito altos, você acaba ligando aquela luzinha amarela justamente para procurar alguma outra causa para aquela pressão alta, né? O que eu fiz com esse menino, né? Viramos ele do avesso. Eu e um endocrinologista procurando algo nele,
E não encontramos nada e ele acabou recebendo o diagnóstico de hipertenso primário mesmo. E era, porque agora ele já está com quase 20, mais de 20 e não manifestou nada mais. Então ele era um hipertenso primário mesmo. Legal. Tá, Vamos... e aferiram a pressão dele, assim, numa Check-up. consulta normal? Os pais são meus pacientes e eles trouxeram ele, os pais hipertensos trouxeram ele para uma consulta. Meu Deus, uma coisa que não se imagina muito, né? Porque, tipo, com 15 anos, sei lá, tá indo no pediatra ainda? Sim, quase. Você ia, né? Eu ia! A história foi essa, porque... Eu fui no pediatra até os meus 26 anos, 25 anos. Aí, meu pediatra, ele era maravilhoso. Aí eu só parei de ir porque ele faleceu. Mas a história foi essa mesmo, porque os pais levavam no pediatra e os pediatras só atendem até os 14. E aí, como eles me perguntaram, pô, doutor, ninguém mais quer atender acima de 14 e antes dos 18 também. Eu falei, bom, eu não tenho problema nenhum, pode trazer o filho que eu atendo, obviamente, né? E fez o diagnóstico. E eu acho que falamos bastante já do vape antes do tabagismo, e agora acho que vale a gente ter uma conversa legal sobre dislipidemia, né? Que é um tabuzão aí da nossa sociedade atual, desvirtuada pelas redes sociais e pelo excesso de teorias anti-estatinas. Então... Laír Ribeiro. Demônio. o colesterol alto, né? Então é um grande problema, né? É um fator de risco cardiovascular importantíssimo, né? Então, falem um pouco aí sobre... o que é como é que é o ruim, como é que é o bom, como é que faz, daí depois a gente vai... Então, tá bem, o colesterol ruim é o LDL, o colesterol bom é o HDL, e tem o triglicerídeo, né, neste meio, né, também, que tem relação direta também com os outros dois, mas ele acaba ficando um pouquinho à parte aí quando a gente fala de estatina, né. E os triglicerídeos é uma partícula do colesterol, uma fração do colesterol que ela é um pouco menos heterogênica, assim, né? Então, digamos, ele tem uma preocupação menor nesse cenário. Quando se fala de saúde cardiovascular, o principal é o LDL. O LDL é o que a gente tenta combater. Até quando o Dr. Fuga estava falando sobre as metas de pressão, que os estudos antigos não sabiam se tratavam, e atualmente, conforme a medicina foi evoluindo, surgiram novas drogas, então o que a gente tinha de metas, as metas para um colesterol ruim foram caindo cada vez mais de acordo com o risco. Então, antigamente, um paciente de alto risco, que já tinha feito cirurgia cardíaca, né, com a famosa ponte safena, né, antigamente, 130, daí novas drogas, foi para 100, foi para 70, atualmente a gente tem 50 como meta e até daqui um pouco vai ser menos, né, então... Já, na verdade, já é, né? Já está com 30. A diretriz europeia de cardiologia, de tratamento da dislipidemia, selecionou um grupo de pessoas de muito, muito, muito alto risco, que seriam pessoas que tiveram mais do que um evento, para reduzir, no sentido de reduzir esse LDL a menos de 40. Exatamente. Uma coisa que sem remédio praticamente ninguém tem. Exatamente. E tem um paciente que já... Difícil, né? Sem remédio. Exatamente. Já operou, já fez a ponte safena. Infartou de novo. Infartou de novo, colocou stent. Não tem mais como colocar stent nesse paciente. Então, o que você trata? Você trata com um colesterol super baixo. Mas aí a gente vai na contra-onda do que está sendo difundido em relação à estatina, né, que realmente choca os cardiologistas, porque mas vamos lá, primeiro... mas peraí, deixa eu entender uma coisa, mas o LDL, esse abaixo de 30, abaixo de 50, seria para pessoas que têm muito risco. Isso, vamos começar por quanto... Quer dizer que eu tenho que ter isso. Quanto seria o LDL, quanto que é que ele tá ruim? Acima de 130. Acima de 130 tá ruim. Ele tem que ser abaixo de 130 para todo mundo. Tá. Só que isso assim, o meu somos pessoas... O teu não o é, meu né? não, mas eu já tomo estatina. Bem-vindo ao clube, então. Com 32 anos, viu, seu sem vergonha. E aí, mas o meu é tipo eu já quase tomo. 100, eu acho, né? O 100. O LDL, mas ele é abaixo de 130. Não, eu sei que é normal, mas... Bom, enfim.
E aí, essas metas mais rigorosas da pressão aí partem de cálculos mesmo, né? A ideia atual é que a gente calcule o risco da pessoa desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Existem até calculadoras de risco, um aplicativo de celular que você digita ali as características, a idade, as características, a presença de comorbidades, o resultado de exames, né? Se o cara tem placa de carótida, esse tipo de coisa, e no fim sai o risco global do paciente em 10 anos e a meta de redução, entendeu? Não é uma coisa aleatória que Não, cada é um uma acha, coisa- você ganha, você não ganha. Você olha para sua cara mas e diz, então- o teu tem que ser menos do que 100. Mas Não, então, não é. pensando assim, né, tipo um leigo vai lá e pega o seu exame lá do colesterol, do triglicerídeos, olhou, tá abaixo de 130, beleza, então A eu vou pior seguir minha forma. vida, né? A pior O forma. meu pai é um desses. Hoje a gente sabe que aqui na cidade não, mas tem laboratórios da região que ainda trazem valor de referências antigos. E aí eu digo antigos, são muito antigos, porque as diretrizes nacionais para modificação do normal, vamos dizer assim, mudaram ainda em 2017. E tem laboratórios que trazem as referências antigas. E aí a pessoa olha, tá aqui, tá no verdinho, né? Segue o baile. E não é. Hoje é considerado alto. Então, não é nenhuma. Isso que a gente está falando aqui sobre os níveis, sobre as metas de redução, não é nenhuma novidade. Isso aí começou a mudar a partir de 2016, quando a gente teve publicações importantes a respeito do tratamento, e a diretriz nacional mudou em 2017. Então, é antigo isso. Eu acho que é bom salientar para quem está escutando, né? Porque às vezes eles ficam falando da LDL, baixar LDL, esses loucos aí, né? O que eles estão... a medicina já comprovou de uma forma muito robusta, né? Que os aumentos dos níveis de LDLs, eles estão intimamente relacionados com o aumento da incidência de infarto e outras doenças cardiovasculares. Então, quanto maior o teu LDL, maior a tua chance de infartar. Sim, isso aí é uma das teorias mais comprovadas na história da medicina. Sim, não tem nenhuma Isso aí discussão não tem sobre nenhuma isso. discussão. Não. Isso aí isso aí deu um prêmio Nobel para médicos na Exatamente. década de 70 ainda. Então ela já foi plenamente comprovada e comprovada novamente, recomprovada, então não há dúvida disso. O que existe é que tem alguns, influenciadores que eles acabam usando dados científicos muito antigos e que, enfim, já foram derrubados há décadas isso, e usam isso para, de alguma forma, monetizar ali suas redes Eu sociais. acredito e que tal. eles utilizam dessa estratégia de falar o que a população quer ouvir. Porque quem que quer tomar remédio a vida inteira ou começar com 30 anos tomando para você prevenir um evento com, sei lá, 70 talvez, né? E, tipo, o Vinícius odeia tomar remédio. Ele toma remédio em último caso. Às vezes eu tenho que enfiar remédio nele, dizer, tome o remédio. Sim, mas Ele... E a estatina ali, ele sabe que é importante, né? Porque... Mas é uma coisa também muito paradoxal, né? Porque eles pregam contra a estatina, mas daí eles vendem o elixir da vida eterna lá, o chá de não sei o que e tal. Não, de E manhã ômega 3, é e não sei o quê 350 e tal. cápsula de manhã pra Exatamente. tomar. Então, assim, o que você está Exatamente. ganhando? Qual é a vantagem? Se você troca uma cápsula que é a indústria que produz, ou aquele que ele, de alguma maneira, está envolvido provavelmente na Exato. produção, né? E falando do caso do teu paciente com 15 anos que tinha pressão alta, existem relatos, né? Existe um problema chamado de hipercolesterolemia familiar, em que você pode detectar com exame de sangue uma criança que tem um colesterol
total aí de 500, um colesterol esse ruim, o LDL em torno de 300, e aí essa pessoa, ela vai infartar com 35 anos, entende? E para essa pessoa, além da estatina, surgiu então uma nova classe de medicamento, né, o evolocumab, agora tem o inclisiran, que são, claro, medicações ainda caras, muito específicas, né, e que são prescritas, assim, realmente no último caso de que a pessoa precisa dessa medicação, mas elas revolucionaram também a medicina, porque elas conseguem agora finalmente prevenir um evento porque mesmo a estatina, nesses pacientes não conseguia fazer, eles talvez não infartariam com 30, mas infartariam com 40, entende? Mas por que as pessoas demonizam tanto a estatina? Qual é a justificativa? A primeira estatina que foi considerada segura para uso na população, que surgiu, acho que também no fim da década de 70, 80 ali, ela precisou ser retirada do mercado, porque ela matou pessoas por hepatite fulminante, por rabdomiólise e tal. E depois, enfim, a ciência levou 10 anos para conseguir aprovar uma nova estatina segura para uso na população. Mas ficou aquele ranço com as estatinas lá atrás, tá? Mas esses efeitos adversos tão ruins simplesmente não acontecem com essas estatinas de segunda e terceira geração que a gente tem. Quando muito uma mialgia, uma miopatia, um aumento de uma enzima hepática, mas que você contorna. Você não precisa... É muito raro a gente ter que suspender ou o paciente ficar sem opção terapêutica. A gente tem outras opções. Voltando agora lá no início da história das estatinas, então, foi lá o paciente, fez os exames de rotina dele, deu LDL acima de 130. Daí tem que tratar. Não de maneira medicamentosa, não necessariamente. Também, sabe aquela história de que a medicina não é uma ciência exata? Não é verdade, né, Miola? Você sabe disso. A medicina é uma ciência exata, mas ela é baseada em dados estatísticos. Então, assim, na média populacional, as pessoas conseguem uma redução do colesterol com mudança do estilo de vida, em torno de 10%. Vai e volta e a gente sempre volta para o estilo de vida, né? Exatamente. Mas o efeito da modificação de estilo de vida no colesterol mesmo é um pouco pobre. É pequeno. A pessoa, por mais que ela melhore os hábitos, ela, na média, vão melhorar 10%. Eu achei ótimo comentar sobre isso, porque é exatamente que existe aquela crença, mas eu sou magro, eu faço exercício, eu cuido da dieta. Eu disse, olha, infelizmente nesse caso você já otimizou os seus cuidados, agora só lhe resta é o nosso caso lá em casa também. Então, por exemplo, se o Miola, se tiver o LDL de 150, por mais que ele melhore, no melhor das hipóteses, ele vai baixar para 140 e vai continuar alto. Exatamente. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que usar um medicamento para conseguir reduzir de 130. E essas pessoas, como eu disse, que já têm uma doença cardiovascular, que a meta de redução é mais radical, abaixo de 70, abaixo de 50, quando parte lá dos seus 150, 160, vão ter que usar medicamentos muito potentes para conseguir diminuir a menos da metade do que ele tem. Então, é a partir daí que passa, que surge esse cálculo, se aquela pessoa vai ter que usar um medicamento ou não. E aí esses medicamentos são para o resto da vida mesmo. O resto da vida. É uma doença crônica metabólica, a gente não cura. Aliás, existem algumas evidências que sugerem que tomar a estatina e parar, tomar e parar, pode ser pior do que nunca tomar. Quando o LDL está subindo no plasma, é quando você ativa um surto de crescimento, um surto de aterosclerose. Então, a ideia é que você comece a tomar e vai tomar a vida toda. A vida toda talvez seja um termo meio forte, né? Porque pode que daqui 10 anos o entendimento médico seja diferente. Pode ser que daqui 10 anos realmente alguém apareça lá e diga que o Lair Ribeiro tinha razão.
que ninguém precisa tomar estatina. A tendência não é essa. E o que eu acho com certeza que daqui 10 anos nós vamos estar tratando o colesterol não com estatinas, mas com esses medicamentos que a Sara acabou de mencionar. Que são medicamentos injetáveis. Tem um que é uma vez... O semestral. Semestral, exatamente. Semestral, como se fosse uma vacina. Que ótimo. Sim. Ou você Quanto custa isso hoje em dia? R$8.000 a injeção no momento, hoje, mas, no momento. Né? Quem sabe mas daqui 10 anos ela vai ser. custar uma fração disso. Talvez certeza. R$800. Então você vai usar uma injeção de R$800 a cada 6 meses. Aí já começa... Eu lembro quando eu tava... Opa, eu já começaria a pensar. Exato, para não se tomar fosse esse remédio valor. todo dia. Exatamente. Quando eu estava na faculdade, o Dr. Fuga foi meu professor. E aí eles gostavam de atorvastatina, né? 40 miligramas, era potente. E era caro, era muito caro, era pouquíssimos pacientes. Então a gente, hoje em dia, graças a Deus, eu acho que, assim, tá um quarto do custo, O até governo menos. distribui. Exatamente isso. Então, a medicina... existe esse ganho do laboratório inicial, né? Mas conforme vai caindo patente, vai aumentando também a difusão e a prescrição, o custo vai ficando menor. É como esses medicamentos anti-obesidade também, né? Atualmente eles têm um custo muito elevado, mas eles também vieram para revolucionar essa questão, né? Então, no futuro também teremos mais tratamentos para a obesidade, que acaba ajudando também nesse quesito aí de pré-diabetes, diabetes, pressão alta, né? E isso é uma coisa muito boa, que é a contribuição da medicina aí. Falta só a gente derrubar o conceito do meu corpo, minhas regras, e eu ser gordo é bonito, porque não é, viu? Não é bonito. É feio e faz mal. Exato, é feio e faz mal, e vocês vão infartar mais rápido. Existe a obesidade saudável, saudável não, mas não, sem problemas, né? Então, gordinho saudável. É o gordinho saudável. E isso pode estar, sim, realmente exames dentro do normal, a pressão ainda boa, mas é uma questão de tempo para isso alterar. Então, a gente sabe que também geneticamente nós fomos programados, por exemplo... Quais genes sobreviviam numa época das cavernas e de caçadores? Era quem conseguia formar uma gordurinha, porque o resto morria de fome. Então, a gente não teve tempo de fazer essa mudança. Então, o que a gente tem é uma população, a maioria da população, com algum grau de algum gene que tende a fazer essa reserva mais importante, né? E é uma doença, assim, muito estigmatizada, em que a gente precisa também olhar como uma doença crônica, né? Porque o pessoal acha que assim, vou fazer uma dieta louca, vou emagrecer e depois não vou mais engordar. Isso não acontece, porque existe o tal do set point. O peso máximo que você chegou, teu cérebro vai perseguir aquele peso até o fim da vida. Então, tem que se tratar cronicamente também e ter esse entendimento. E, claro, daí manter a atividade física, manter uma dieta saudável. Talvez não se consiga emagrecer a ponto de estar num MC abaixo de 25, mas que controle dentro do melhor que o paciente consegue, né? Com medicação, sem medicação, mas que seja um cuidado para a vida toda. Legal. A obesidade a gente já encara como uma doença crônica e uma doença inflamatória, né? Exatamente. Então a gente já tem outros episódios aqui do podcast em que a gente já conceituou. Quem não ouviu pode voltar no episódio 1, em que a gente fala do conceito de inflammaging, né? Do envelhecimento associado ao processo inflamatório. Então o fator de risco, toda a doença que aumentar o processo inflamatório sistêmico ao longo do tempo, vai aumentar o risco de doenças crônicas e também acelerar o processo de envelhecimento, né? E de câncer também, né? Doenças crônicas cardiovasculares e neoplásicas. Ele como um todo, né? Porque Exato. o processo de envelhecimento, ele vai se acelerar de uma forma global, né? Então vai aumentar o envelhecimento das artérias, vai aumentar o envelhecimento do sistema imunológico, que é um dos fatores
fatores que também fazem com que a gente deixe células malignas passar, Exatamente. porque a gente tem um sistema imunológico pior, debilitado, né? Então, sempre que a gente tem algo que está inflamando o corpo, a gente está acelerando o processo de envelhecimento e acelerando o aparecimento de possíveis outras doenças, né? E a obesidade também ajuda a acelerar esse processo. Eu fiquei com uma dúvida ainda. Por que vocês falaram que o triglicerídeos não era tão preocupante quanto o LDL? Então, como eu disse, é uma fração do colesterol menos aterogênica. E na realidade, não é que a gente desde que o LDL esteja sob controle, se a redução do triglicerídeo, bom, na verdade isso tende, talvez seja um entendimento que vai mudar logo, certo? A gente já tem evidências científicas recentes, inclusive, envolvendo o tal do ômega 3, que mostrou um benefício adicional em você também controlar os triglicerídeos em pessoas com doença cardíaca, vamos dizer assim. Mas até bem pouco tempo, a gente nunca conseguiu demonstrar que a redução dos triglicerídeos, de fato, podia promover alguma diminuição assim, do risco dessa pessoa ter um evento cardiológico. A preocupação nossa é se os triglicerídeos são maiores do que 500. E não por causa da doença. Oh, isso é muito comum, viu? E não em função do coração. A preocupação nossa dos triglicerídeos maiores do que 500 é o desenvolvimento de pancreatite aguda. Exatamente. E só trata obrigatoriamente quem tem mais do que 400 de triglicerídeos. Eu acho que é um erro comum de prescrição médica, né? Do não cardiologista, principalmente. Mirar no culpado errado. Às vezes tá ali a 250 triglicerídeo e o LDL tá 150. Mas tá alto esse triglicerídeo, vai lá e mete um fibrato, é mais né? alto, dá um fibrato. Que não, né? Não. O que eu vejo também a questão do triglicerídeo, o triglicerídeo ele depende da insulina, né? Então, se você tem uma hiperinsulinemia, que é aquele pré-diabetes, pelo menos, né, que está relacionado àquela barriguinha de chope, né? Então, ele está muito relacionado à questão glicêmica. Outras alterações também de tireoide, né, consumo excessivo de álcool, seriam os grandes fatores de risco. Então, você comer muito carboidrato refinado, tomar muito chopinho, né, principalmente a cerveja mesmo está mais envolvida. E existem, claro, alguns casos também genéticos. Então, no caso do triglicerídeo, sempre ver se você está com a questão glicêmica em dia. Fazer, nesse caso, orientações dietéticas tem mais resultado pro triglicerídeo, né? Já o colesterol realmente é o que o Dr. Fuga falou, pode não influenciar tanto, né? Não que a gente não diga para fazer, né? Retirar, digamos, aquela banha, né? O salame, essas coisas que o pessoal gosta bastante. O salame. Mas talvez... Vou tomar remédio, né? Todo mundo prefiro tomar estatina que parar de comer salame. Então, mas o triglicerídeo, ele realmente não se comprovou a redução ali na questão da aterogênese, né? Mas ele está neste fundo metabólico relacionado à resistência insulínica, que sabemos aí a nível cerebral também, né? Está relacionado ao aumento de questões de demência, né? Então, a resistência insulínica hoje também é um novo cenário, porque às vezes você tá com a glicose controlada, você tá com a hemoglobina glicada, né? Aquela média da glicose controlada, mas a tua insulina tá alta. Então, quer dizer que o teu corpo já tá se esforçando demais, isso tem uma alteração muscular também, você já não tem a mesma captação de glicose, então você já começa a sofrer efeitos de inflamação pela insulina, né? E resultando aí no triglicerídeo também alto. Então, às vezes, melhorando esse perfil pode corrigir o triglicerídeo. E qual que é o valor ali, referência do triglicerídeos? Para a síndrome metabólica, 150. Então, idealmente, menor do que 150. Só que o triglicerídeo, assim, se você coletou segunda de manhã depois de uma churrascada,
recoleta em outro momento com uma dieta, eu não digo ideal, mas o teu habitual, porque a gente não pode nem ter uma dieta ruim antes de coletar o exame, nem muito boa, nenhum regime, porque senão você não tá na média do teu dia a dia, você não vai ter ideia. Os triglicerídeos, eles variam muito, assim, com o jejum, varia muito com o consumo de bebida alcoólica até 3 dias antes. A dieta da véspera influencia muito, né, o que você jantou. Então, talvez por isso que, justamente por causa disso, e ainda mais o fato de ser a fração que melhor responde à melhora de hábitos, que talvez a medicina não se preocupe tanto. Você pega uns triglicerídeos altos, ali 250, 300, você pede para o cara dar uma caprichadinha, me repete dali uns meses, vai estar normal. Exceto casos específicos genéticos, né? Existe, né? Você pega os triglicerídeos de 1.500, mas você virar maratonista. Eu já imaginava que eu ia ter um colesterol alto, né? Por causa do pai, da avó, então também já imaginava. Daí fazia tempo, daí resolvi fazer os exames agora, porque estamos vendo se faz um miolinho. E aí o meu LDL veio 162, eu acho. E o meu triglicerídeo 66. Você faz atividade física, né, cara? Exato. Sim, aí eu falei, come bem. Obviamente eu olhei pra mim mesmo e falei, não tem nenhuma chance de eu baixar esse LDL, né? Só se eu teria que, não tem. Então, só tem maratonista e vegetariano. Só tem uma opção, né, que é tomar remédio, né? No melhor cenário, pro exercício, ele aumenta o colesterol bom e diminui o triglicerídeo, né? Isso é importante colocar, porque assim, então fazer exercício, cuidar da dieta não muda nada o colesterol, muda essas partículas, né? Mas o ruim, né, que tá bem embasado aí, realmente é esse fator genético e a medicação. E aproveitando que você citou antes, né, a gente já comentou aqui várias vezes, mas sempre vale a pena reforçar, né? Esses fatores de risco cardiovasculares são também hoje fatores de risco clássicos conhecidos para síndrome demencial, né? Exatamente. Hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade e tabagismo, né? Corresponderiam aí entre 5 a 7% da carga das demências, né? Então, se a gente controlasse esses fatores de risco, a gente diminui entre 5 a 7% a chance de ter uma síndrome demencial também. E nesse sentido, pensando no controle dos fatores de risco, né, e a prevenção de todas as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, neoplásicas, as demências e tal, provavelmente a medida mais custo-eficaz é a prática de atividade física. Sim. De longe. É uma medida muito mais impactante do que a medicação. Exato. E é uma coisa muito negligenciada. Muito. Eu não tenho um paciente que eu atenda que eu não falo, você tem que fazer exercício. E até falando sobre exercício no idoso, tem aquela lenda do, vai caminhar. E a gente sabe que o caminhar, você pode morar numa cidade grande e ser perigoso. Você pode morar numa Joaçaba da vida, que só tem morro. As calçadas são irregulares. Então, se você tem um idoso que às vezes não tem uma boa visão, ele pode caminhar, às vezes ele pode cair. Então, daí muitas vezes ele tá sozinho, não tem uma companhia. Então, e não só por esses motivos, mas isso já é também bem documentado, que o melhor exercício é o exercício resistido, que é o quê? É pegar peso. Não precisa ser um marombeiro, né? Sim. Mas você fazer o exercício para manter a função muscular, ele permite o equilíbrio, ele melhora a tua questão emocional também, para todo mundo, né? Então, assim, você tá gordinho, você melhora para emagrecer, controla teu metabolismo. Você tá muito magrinho, você otimiza ganho de massa muscular, até aumenta o apetite. Você tem insônia, você vai dormir melhor, né? E aí é sempre recomendado, claro, o idoso tem horários mais flexíveis, né? Mas para quem tá trabalhando, eu digo assim, você gosta de acordar cedo ou você gosta de acordar um pouquinho mais tarde, né? Porque daí vai definir se você quer fazer antes do trabalho ou depois, né? E tentar sempre perseguir. Eu acho que mesmo quem gosta de fazer, vai ter algum momento que vai ter dificuldade e a gente entra na inércia e, digamos que, desanda, né? Então, a gente tem que realmente, assim, perseguir a persistência e a manutenção durante toda a vida. Se tu
é novo, comece cedo com bons hábitos. Se já perdeu muito tempo, não desista, continue, né? Nunca é tarde, Nunca né? é tarde para começar. começar, e os benefícios são maior formação óssea, né? Esse podcast é quase um podcast de atividade física, né? Exatamente. Vamos no até final- mudar esse nome. No final a gente tá sempre conversando e no final acaba sempre nisso, Sempre né? na atividade física. Porque- Independente do assunto. Mas isso Fomos é uma feitos pra coisa... isso, né? Às vezes os meus pacientes me falam assim, poxa, mas aonde eu vou me pedem para fazer atividade física. E eu falei, puxa, será que esse pessoal todo não tem razão, então, cara? Não inventaram um comprimido de exercício ainda. Exatamente. Então vamos ter que nos mexer. É muito interessante a Sara lembrar dos exercícios resistidos, né? Que a musculação é um bom exemplo, porque foi uma grande mudança de paradigma que a gente teve na medicina recente, né? Exatamente. Desde lá do Dr. Cooper, Aham. né, que só se imaginava Aeróbico. que só os exercícios aeróbicos seriam benéficos para o coração. E hoje a gente sabe, tudo indica que é o contrário. Se os resistidos não são iguais aos aeróbicos, eles são melhores. Então as Saiu recomendações... até um estudo sobre isso, que ele Exatamente. falava era o aeróbico, o resistido e o resistido com aeróbico. Exatamente. E o resistido com aeróbico teve o mesmo resultado do só resistido. Então, na Então dúvida, eu vou se fazer você tem só pouco resistido, tempo, porque eu tenho faça preguiça de resistido. fazer aeróbico. Mas não tá errada. Ele, como eu disse, hoje não tá mais errado, né? Se você fizer só o Embora- resistido, nós vamos estar bem felizes. Agora tem uma coisa bem engraçada, né? Que eu ouvi agora há pouco tempo, eu não me lembro onde é que eu ouvi agora, mas era uma recomendação para os idosos, né? Que eles deviam, para lembrar eles, que eles deviam fazer todas as modalidades de atividade física. Os aeróbicos, os resistidos e os alongamentos, claro, né? E dentro dos aeróbicos, eles deviam fazer, inclusive, hits, né? De corrida. Não só a longa distância, né? Você também fazer HIIT. E também fazer exercício resistido. Qual que foi o racional do cara quando recomendou isso? Que se você for fazer um passeio na Itália, você tem que fazer HIITs para você conseguir subir morro, subir escada e não sei o quê. Mas se você for passear na Disney, você tem que ter uma atividade de endurance, porque você vai caminhar o dia inteiro. E se você quer erguer os seus netos, você tem que fazer musculação. Muito bem colocado, doutor. Interessante, né? Isso aí, para você usar lá para os teus pacientes, viu, Miola? Porque a gente esquece disso, né? Às vezes a gente fica a vida inteira trabalhando, né? Vamos ganhar o máximo de dinheiro para daí se aposentar tranquilo, né? E chega na aposentadoria, você não tem mais saúde de qualidade de vida nenhuma, você não tem mais nem disposição, nem força para fazer o que Consegue você nem sonhou. levantar do vaso sozinho, daí é complicado, né? Para manutenção de autonomia, né? Exato. Com a idade, você tem que fazer musculação, você tem que deixar as pernas fortes. Lembrando que a partir dos 40, a gente começa a perder massa muscular independente de estar fazendo atividade física. O que a gente pode fazer é retardar essa perda ou minimizar ela. Eu já sei disso. Eu boto sempre a foto do Arnold Schwarzenegger nas minhas aulas. Com ele com 30 e ele com 70, né? Porque ele é um cara que treinou muito, Ele né? teve que fazer uma cirurgia cardíaca, viu? Hã? Ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca, Schwarzenegger, viu? Então, Mas maldade com ele, né? não, queridinho. Quando você vai comparar a massa muscular dele, né? E ele é um cara que sempre treinou, né? Então você vê que, apesar de tudo, né? É muito grande a perda de massa, né? Sim. Exatamente. Além do que ele não passava no antidoping naquela época. Eu acho que Isso a gente não sabe, né? Mas Isso é possivelmente. importante Tudo indica colocar que não passava, né? que tem um pessoal mais empolgado também no exercício, né? Então eles acham que tem que ficar muito forte, tem que fazer demais. E tudo na vida, né? Como tudo na vida, não é nos extremos que a gente encontra o caminho, né? O caminho do meio é sempre o mais garantido. Então, mesmo o excesso de corridas, né? Lembrando que o coração é um músculo, né? Então, você também tem que condicionar e realmente o coração não dói, né? Então, se você fizer uma corrida que você sai todo doído, não pense que o seu coração, apesar de não estar doendo, não teve algum grau de lesão muscular também, né? Então, você ter uma programação e fazer isso gradualmente conforme a tua capacidade é muito mais saudável do que fazer loucuras, né? Então, Isso é bem interessante, até a gente tava escutando
um outro programa esses dias dos caras comentando que mesmo esses atletas de alto rendimento, a maioria das vezes eles procuram treinar em zona 2, né? Que é uma zona em que a frequência cardíaca geralmente 65 a 70. ela não tá tão alta, né? É um esforço em que ele consegue conversar, né? Talvez vai ter um pouquinho de dificuldade para cantar uma música, mas consegue conversar enquanto tá fazendo exercício. Então, mesmo esses atletas de alta performance, a ideia é que eles se condicionem para ter uma performance maior nessas provas principalmente de longo alcance, como triatlo ou maratona. Eles trabalhem em uma zona em que o coração não seja tão exigido assim, né? Claro que vai depender da modalidade esportiva, algumas não vão conseguir fazer isso. Eu tive um paciente que ele tinha 70 anos, ele realmente tinha uma musculatura assim, não sei se usava alguma coisa ou não, mas era uma musculatura muito desenvolvida para a idade, né? E ele era maratonista, ele foi parar lá no Instituto de Cardiologia porque ele teve uma fibrilação ventricular. Então, por um lado, o coração dele estava condicionado e conseguiu fazer ele suportar a fibrilação por 30 minutos até chegar lá, sem morrer. Por outro lado, ele ficou até com uma suspeita de displasia ritmogênica, então ele estressou demais o coração dele e ele acabou ganhando um CD e infelizmente teve um pequeno AVC depois, mas assim, a questão é que existe aquela figura da saúde, né? Se tu olhar aquela pessoa na academia que tá super musculosa, desconfie, tá? Porque, infelizmente, o uso de testosterona atualmente está muito difundido. A gente também não viu ainda os resultados a longo prazo desse uso, porque isso tem dano renal, tem aumento de pressão, tem remodelamento cardíaco, deixa o colesterol nas alturas. Então, infelizmente, assim, não serão idosos saudáveis, tá? Mesmo fazendo todo esse exercício que estão fazendo hoje. E existe provavelmente o que acontece é que quem usa esteroide acaba tendo uma vida saudável, né? Eles se alimentam bem, eles fazem exercícios e tal. Então, não fumam e a maioria não bebe. Então, provavelmente os efeitos a longo prazo dos esteroides estão sendo mascarados pela... tempo ainda. Ainda porque... Por causa da vida até saudável. Mas isso é transitório. Provavelmente a gente vai ver reflexos disso a médio prazo. Isso é ponto pacífico, a medicina já sabe disso. Estamos aguardando. Aguardando. Eu já tenho, assim, já atendi pacientes infartados, e o único fator de risco era o uso de esteroide, paciente hipertenso, paciente com colesterol alto, isso aí é quase do dia a dia. Acho que para quem... eu acho que todo mundo sabe, né? Mas esteroides são os anabolizantes, né? Só pra... Bomba! É uma bomba mesmo. Bonito, mas tá, mas agora que médico não pode mais receitar... não tem um negócio que... Não pode mais receitar anabolizante para fins estéticos. Né? Sim. E qual seria a outra indicação, então? Mas o personal trainer da academia pode. Aí o mercado ilegal tá... Isso aí é quase... Tá aí, né? É quase tão comum quanto o vape. Exato. É ilegal, né? É verdade. Bom, pessoal... Mas a gente abordou todos os fatores de risco? Falamos da hipertensão, falamos do LDL, falamos da obesidade. E os que não abordamos vai ficar para a parte 2, como eu comentei no começo do programa, né? Então, acho que a gente já está no nosso podcast mais longo, né? Então, vamos nos encaminhar. Eu tenho uma última pergunta. Então, pergunta, é a última. Mas então, para a gente fechar... Por que, então, a gente falou aqui dos jovens, falou de, né, que a gente tem que ir cuidando ao longo da vida, mas por que essas doenças só vão estourar lá quando a gente envelhece? Por que tem muito mais idoso do que jovem com problema cardíaco? Porque, assim, é uma questão de tempo. Na verdade, eles não estão doentes quando idosos. Eles começaram a desenvolver os problemas quando jovens. Aquilo que a Sara lembrou, da questão da inflamação, não sei o quê. A gente tem dados de anatomia patológica de bebês que morreram, com 2, 4 anos, que foram estudados, e eles já, nessa idade bem baixa,
já tinham estrias gordurosas na sua circulação. Então não é que eles estão doentes aos 70. Eles começaram a ficar doentes aos 30, 40, só não foram cuidados. Exatamente. Então é aquilo que a gente sempre que fala daí- nesse aí- podcast, Só né? que aí depende, né? De múltiplos fatores, né? Quem vai adoecer aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, ou quem vai chegar aos 80, 90, 100 anos. E Aí são às vezes morrem de outras coisas, um né? caminho. Antes, né? Então, os que sobram, mas, então, de alguma coisa a gente vai, né? Por isso a importância da prevenção, né? E de tudo isso que a gente citou. Então, nos encaminhando para o final, vamos fazer um remember, né? Então, não fumem, né, seus carniça, né? Nem vape, nem pod, nem cigarro, não pode, né? Façam atividade física, controlem o colesterol LDL, né? Se vocês não conseguem fazer isso porque talvez tenham genética ou outra coisa, vão ter que um bom tomar cardiologista, estatina, né? procurem um cardiologista, vão tomar remédio para baixar o colesterol LDL, afiram a pressão, né, regularmente, né, eventualmente, para ver se vocês não podem ter pressão alta. Em caso de hipertensão, também procurem atendimento para poder fazer o tratamento. E o resto das outras coisas a gente vai falar em outra ocasião. Numa parte 2. E não esqueçam, tá, que as inscrições para a nova turma da Jornada de Cuidado, elas estão abertas e lá na jornada a gente também fala sobre riscos cardiovasculares, porque são fatores de risco para as demências, e também falamos da demência vascular, que é intimamente ligada aqui, né, com todos esses Também, eventos cardíacos Aulas aí, em né? casa tem surtido efeito. Eu sou a CEO da empresa. Mas, pessoal, então a gente queria agradecer a presença. Podem fazer as considerações finais, e se tiver alguma rede social que vocês queiram deixar, da clínica, qualquer uma aí, podem falar. Podem fazer a propaganda aí. Depois a gente cobra um patrocínio para aparecer aqui, mas tudo certo. Tá, ok. Eu sou um pouco excluído digital, nem sei como é que são as redes da clínica. Como é que é, Sara? Então, também agora estou... É Vital Cardio. Vital Cardio. É. Eu no momento, Vital eu estou Cardio. reformulando as minhas redes também e Eu em, também. em breve terei novidades. O meu é @fuga cardio, fuga cardiologista, fuga _cardiologista. Você tá sabendo legal. Da Vital é Vital Cardio SC, Ah, muito bem. tá? Verdade. E o meu? do Fuga _cardiologista. E eu no momento sou praticamente um alien neste mundo, sem Instagram e sem redes sociais. Eu optei por fazer um período de mindfulness, assim, e sair um pouquinho, fazer um detox das redes, que também é bom, gente, mas claro que a comunicação virtual é um meio excelente, né, e eu adorei estar aqui com vocês, me empolguei bastante. Eu também. Muito obrigada. Não, foi muito bom. Eu vim- poderia continuar falando aqui, mas... Pela Helena, se não tivesse a nossa comandante Tita ali falando que tem que terminar, ela ia ficar até amanhã, eu acho. Eu gostei muito também. Vim até meio um pouco apreensivo. Fazia muito tempo que eu não participava de nada assim. Depois que eu me desliguei da universidade e tal, do hospital, então fazia muito tempo que eu não conversava dessa maneira aqui. Muito gostoso. A ideia é ser informal mesmo, e a gente quer levar o conhecimento para pessoas que muitas vezes não estão Não tem ali acesso, buscando, né? uhum. Porque, por exemplo, ali nas redes sociais do Vinícius, por exemplo, a gente produz muito conteúdo, né? Eu tô ali gerenciando as coisas também, mas as pessoas, quem vai procurar é quem já tá com o problema. Né? Sim. É quem vai buscar ali sobre demência. E a ideia desse podcast é justamente esse, é trazer... Todo mundo está envelhecendo, desde Sim, que nasceu exatamente. eles estão envelhecendo. Né? Eu acho então ótimo, é trazer Helena. várias temáticas. Porque a gente tem, claro, como uma estratégia de marketing também, mas que eu às vezes fico um pouco relutante, porque infelizmente a gente vê muito absurdo nas redes, então isso acaba criando até um ranço, mas a gente também precisa lembrar de levantar
a bandeira da verdade, né, e trazer informação científica com qualidade, né, Com certeza, senão vão prevalecer os picaretas, né? Exatamente. Então, mas pessoal, muito obrigado, né? Então, não esqueçam de seguir, né, a nossa página lá no YouTube, @Geriatria com Miola, seguir o podcast em todos os agregadores, né, Spotify, Deezer, Apple Podcast, entre outros. Sigam as nossas redes, @Geriatria com Miola, no Instagram, TikTok, YouTube, e se inscrevam, né, na próxima turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência, aulas gratuitas no dia 6, 7 e 8 de agosto, e depois a abertura do carrinho para a próxima turma, que vai ser em agosto, super legal. Então se inscrevam, um abraço e até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @Geriatria com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!